O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começou uma série de reuniões para apresentar a nova regra fiscal. Haddad se reuniu com lideranças do governo e também com os presidentes da Câmara e do Senado. Ao sair desses encontros, agora há pouco, o ministro disse que está confiante que a proposta está na fase final. Acho que a recepção, tanto dos líderes quanto dos presidentes, foi muito boa, né? Assim como foi dos ministros na sexta-feira, que conheceram o arcabouço na reunião com o presidente. Então, nós estamos confiantes de que nós estamos aí na fase final. E hoje, durante o lançamento do novo programa Mais Médicos, o presidente Lula defendeu os gastos que o governo realiza na área social. Ele disse que os livros de economia estão superados e que é preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão de governar. Vamos assistir. Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Muito bem, começo, Raquel Landim. A gente tem vários elementos também, a questão da regra fiscal, essa declaração do Lula, que foi tema da minha abertura no programa. Mas, começando pela regra fiscal, o novo arcabouço que o Haddad ficou de apresentar, entregou para o Lula, agora o Lula parece que falou para ele apresentar para o Arthur Lira, sabe que precisa ter uma articulação com o Congresso, para o Lira não ficar chateado, que nem ficou lá com aquele caso que a gente debateu da MP do CARF, né, que não passou ali pelas observações dele. O que a gente pode esperar? Porque o detalhamento não houve. Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin deu um discurso, falou por alto de novos elementos, já dá para traçar ali uma linha de o que vai ser esse arcabouço? Felipe, o maior problema não é o Lira, não é o Pacheco, o Lula está ganhando tempo para lidar com o PT, né? Já no fim de semana a Glaze já começou a bater no arcabouço fiscal, dizendo que o país estava reduzindo previsão de crescimento, então precisava de uma política anticíclica, soltou um tweet sobre isso. Está acontecendo hoje e amanhã um seminário no BNDES, no qual André Lara Rezende fez uma curadoria e trouxe para o Brasil Joseph Stiglitz e outros economistas que comungam da ideia dele de que gasto é vida. Tudo isso é artilharia pesada contra o pacote do ministro Fernando Haddad. Então, assim, o grande teste para o Haddad é sobreviver ao PT. Se ele conseguir sobreviver ao PT, aí ele vai ter o segundo passo de sobreviver ao Congresso. Então, estão se sinalizando com fazer um anúncio conjunto, você anuncia o arcabouço fiscal junto com um programa de parceria público-privada, para querer dizer que não, o governo não é só fiscalista, ele é também está aí propondo investimentos. Agora, vamos ver o quanto o ministro consegue resistir para não trazer uma regra totalmente desestruturada. E sobre a fala do Lula, o que chama... Só um ponto ali, o Haddad, então, ele pelo menos está sendo visto como alguém, mesmo que vá oferecer uma regra mais flexível do que o teto de gastos, alguém que quer colocar algum limite no crescimento dos gastos públicos. Enquanto a turma do PT, Gleisi Hoffmann, Luiz Mercadante, mesmo que o Mercadante tenha feito um aceno público ali de respeito ao Haddad, são pessoas que querem uma regra mais flexível para que o Lula possa gastar mais. É mais ou menos isso? Eles não querem regra nenhuma, né? A Glaze deixou muito claro. Ela falou, o país precisa de uma política anticíclica. Ela está, enfim, redondamente errada por vários argumentos econômicos, mas vamos focar aqui na parte política. O Haddad está tendo esse grande desafio que é passar pelo PT e conquistar o Lula para o seu lado. Agora vem a fala do Lula. Vamos guardar isso para a próxima etapa desse debate? Deixa eu ouvir Hélio Beltrão a respeito do arcabouço fiscal, quais são suas expectativas e em relação a essa treta interna, né? A treta, como o pessoal chama nas redes sociais, dentro do PT. Mercadante, Gleisi Hoffmann, tem uma turma ali mais desenvolvimentista de um lado e o Haddad, que está sendo visto agora como alguém capaz de dar algum limite. Será que ele consegue, Hélio? Imagina, o Haddad ser o cara racional. Eu não achei que eu fosse viver para ver isso não, viu, Felipe? Mas é assim, o que eu acho que está acontecendo, principalmente levando em conta a fala do Lula, que vai em linha do que Glazes e Mercadantes acham sobre os livros, né?
é que aquele último mito das pessoas aí, Faria Lima, Leblon, que decidiram apoiar o Lula, o último mito que eles ainda acreditavam. Mas veja, o Lula é pragmático. No primeiro governo ele foi lá, fez superávit fiscal, etc. Agora ele virou dogmático. Ele quer jogar no lixo os livros de economia que o mundo entende como melhores. Claro que ele tem outros 1000 livros aí que ele vai adorar, porque vão dizer o seguinte, que é o que ele quer. Gasta, 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 gasta. É o que ele quer. Me dê uns livros aí que mostram que vamos gastar, 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 gastar. É isso que ele quer, viu, Felipe? Então esse Lula que estava na cabeça das pessoas, pragmático, que ele não tem nada de coisa na cabeça, não, ele não é isso, ele quer o melhor e vai na direção certa e tal. Esse Lula não está mais aparecendo. Ele está dizendo isso aí, eu quero gastar e não me coloquem amarras. E esse papo aí que vocês no Arena ficam dizendo que para ter responsabilidade social, para ter programas sociais sustentáveis, para ajudar o pequeno no Brasil, precisa ter responsabilidade fiscal. Que isso, que bobagem, vamos jogar esses livros fora. Isso aí é um enorme perigo, viu, Felipe? Raquel, então, voltando para complementar seu comentário sobre a declaração do Lula, você falou de gasto é vida, ele fala ali, ele quer que se chame gasto de investimento, que é justamente para ele poder investir mais, né? Mas é preciso haver um limite, qual é a importância desse limite? Não vou entrar no pormenor do Lula, né, falando mal do livro ou não. A questão ali, para mim, central, é que é o seguinte, ele comprou o argumento do André Lara Rezende, quando ele diz que todos esses livros de economia têm que ser jogados fora. Então, o André vem repetindo ao longo dos últimos anos que a teoria econômica que a gente acredita hoje está falha. Então, isso tudo tem que ser jogado fora. Ele conquistou a cabeça e o coração do presidente da República, do principal líder político. Isso significa que vai vir um arcabouço fiscal muito ruim? Talvez não. Porque o arcabouço fiscal é um desenho relativamente simples. Pode ser que o Haddad consiga ganhar essa. Mas e aí? Aí ele vai conseguir implementar, o PT vai cumprir, porque isso é diário, é no dia a dia. É gasto a gasto, é ponto a ponto, é o fazer. É uma tensão que permanece. Exato. Se você ganhou, se a ala mais à esquerda do PT ganhou o argumento no coração do Lula e na cabeça do Lula, o que fazer? André Lara Rezende, que já numa entrevista ao Jornal Valor Econômico, falou assim, me coloca lá, né, no lugar do Roberto Campos Neto, no Banco Central, como se fosse assim, me coloca lá que eu provo, né? Vamos ver se ele vai chegar lá, parece que aceitaria esse cargo o Roberto Campos Neto, que está sendo alvo aí de muitos ataques petistas. Como é que você avalia, Joel, rapidamente? Que lugar para resolver uma discussão acadêmica, né? Bota no Banco Central, vamos ver o que acontece. O bom é que a gente não precisa nem dos livros e nem desse experimento real, que seria muito perigoso para nós. Temos um experimento no mundo hoje em dia, a Turquia. A Turquia seguiu o que o André Lara Rezende quer que faça. Baixou os juros quando todo mundo dizia, não, tem que subir, a inflação está perigosa. O que aconteceu com a inflação da Turquia? Está quase 100% ao ano. Se o Brasil seguir por esse caminho, não tenho dúvida de que vai ter o exato mesmo resultado. Agora, só muito brevemente, Felipe, o PT tem essa ala, Gleisi, que realmente acredita nisso piamente, quer gastar o quanto puder, não quer limite algum. Ela fala de política contracíclica, ela não quer nem isso, porque ela quer no contraciclo, ela quer gastar mais. Mas a contraparte disso seria, quando a economia está crescendo, você vai segurar o freio, então, para ter a camada de gordura para gastar depois. Ela é contra isso também, ela quer gastar mais sempre, que é o que o Estado brasileiro faz automaticamente. Quando a gente está discutindo teto de gastos ou outro marco fiscal, a gente não está discutindo um Estado que vai reduzir, que vai realmente retroceder nos seus gastos. A gente está apenas tentando desenhar regras para que o crescimento desses gastos não se dê de maneira explosiva e insustentável. É apenas isso. Acredito que o Haddad vai apresentar algo funcional, mas o grande desafio do governo, como eu sempre martelo, como a Raquel lembrou aqui, ok, passou a regra. Eu acredito que a regra vai passar e que vai ser uma regra minimamente crível e racional. Mas depois vem a parte mais difícil, cumprir a regra. Uma coisa é eu dizer, eu estou precisando economizar dinheiro. Eu não vou mais pedir comida, eu vou cozinhar agora aqui em casa. Outra coisa é, quando chegar a hora da refeição, você tomar a decisão de comer a sua comidinha ali e não pedir. Aí o governo vai ter mais dificuldade.
Aliás, uma das coisas que os bons livros fazem é justamente partir dos dados da realidade, né, e extrair dela mecanismos, ciclos, né, que apontam tendências. Quer dizer, se tudo for feito dessa maneira, dá nisso aqui. Né? E o exemplo da Turquia é ótimo porque é justamente uma consequência negativa. Agora, sempre vai ter gente para fazer o que eu chamo de ideologia da conveniência, né? Vender aquela ideia que agrada a um político que quer ter o máximo de liberdade para fazer aquilo que deseja, que consolida a sua base. Mas você colocar isso como uma prova futura, se eu ocupar aquele cargo, pode ser perigoso para a sociedade. Diga, Janaína. Olha, espere que eu esteja equivocada, mas no lugar do presidente estar ganhando tempo para, vamos dizer assim, deixar o PT se acostumar com essa ideia, né, de algum limite, eu acho que é o contrário, eu acho que o teatro é para a gente. Eu acho que quem está ganhando tempo é o Haddad, porque hoje teve essa reunião, não se apresentou nada, né, não teve um detalhamento, um anúncio. E quanto tempo já? Né, nesses embates, nesses debates, essas reuniões. Então, não me parece que o presidente esteja ganhando tempo com a Glaze e companhia. Me parece que a Haddad é que está ganhando tempo para com o mercado, para com a sociedade. Mas vamos aguardar. É que ele apresentou todas as possibilidades e quem vai arbitrar é o Lula. Quer dizer, quem vai escolher uma das possibilidades com prós e contras apresentados por ele vai ser o Lula. Então, nesse sentido, parece que é o Lula que está ganhando tempo.